Sport Center de volta com giro pelos campeonatos estaduais, muita bola rolando nesta quarta-feira. A gente começa com o Campeonato Carioca. Vamos direto para São Januário. Hoje tem Maricá e Vasco. E o nosso Rafa Marques está por lá para trazer as informações desta quarta chuvosa por aí. Rafa, beijão, amigo. Seja bem-vindo. Outro para você, Glaucia. Um abraço para os meus confrades, Donan e Breler, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui nesse Sport Center. Chove há pelo menos 1 hora aqui na região do bairro Vasco da Gama, zona norte do Rio de Janeiro. Então, os jogadores de Maricá e Vasco certamente vão pegar um gramado mais encharcado. A bola rola daqui a mais ou menos 1h30, às 7 da noite, na abertura da 6ª rodada da Taça Guanabara, que equivale à fase classificatória do Campeonato Carioca. E esse confronto esta noite aqui em São Januário é entre os dois únicos invictos no Campeonato Estadual de 2025. Maricá e Vasco ainda não perderam. O Maricá lidera com 11 pontos, o Vasco é o terceiro colocado com 9 pontos. Quem vencer termina a rodada como líder, e se tivermos um empate e o Volta Redonda vencer o jogo dele contra a Portuguesa, hoje lá na Cidade do Aço, é o Voltaço quem assume a ponta da classificação. Muita gente pode perguntar, mas qual é a vantagem de ser o primeiro colocado se passam 4 para o mata-mata? Algumas vantagens, né? Primeira, a conquista de uma taça, um troféu. A Taça Guanabara é uma taça tradicional aqui no Rio de Janeiro. E segundo, a vantagem no mata-mata semifinal, de jogar por 2 resultados iguais. Então é importante sim fazer campanha de primeiro colocado para poder seguir bem para o mata-mata, a fase decisiva do Campeonato Carioca. Hoje, o técnico Reinaldo, da equipe do Maricá, que aliás é aquele mesmo atacante que jogou no Flamengo, no São Paulo, em vários clubes do futebol brasileiro, não conta com o Vinícius Mateus, o volante que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E eu estou começando falando do Maricá porque é o mandante do jogo. Sim, o jogo é aqui em São Januário, mas na tabela diz Maricá e Vasco. É a segunda inversão de mando que envolve o Vasco no estadual de 2025. A outra foi na primeira rodada, jogo contra o Nova Iguaçu. Também era Nova Iguaçu e Vasco na tabela, mas a partida foi aqui em São Januário. Então a tendência é que o Maricá mande a campo a escalação que vamos trazer na tela para os amigos fãs de esporte aqui da ESPN, com o Dida, o goleiro, o lateral direito é o Magno, a dupla de zaga composta por Misael e Felipe, e João Vitor é o lateral esquerdo. Os dois volantes, Ramon e Bezerro, os meias, Valber pela direita, Gutenberg pela esquerda, no ataque Denilson ao lado do Jefferson. Essa a escalação da equipe do Maricá. E o Vasco? Há pouco o clube divulgou a lista de relacionados para o jogo dessa noite contra o Maricá. E o desgaste dos 2 jogos em que jogou com o time titular, incluindo uma viagem para Manaus, faz com que o técnico Fábio Carilli preserve muita gente da equipe base. Apenas 5 titulares foram relacionados para o jogo de hoje e somente 2 vão sair jogando: o goleiro Léo Jardim e o atacante Verrete. Os outros 3 titulares ficarão no banco: Paulo Henrique, lateral direito, o Piton, lateral esquerdo, e o Tietê, meio-campista. O Vasco deve jogar com o Léo Jardim no gol, Pomita, Souza, Lucas Freitas e Vitor Luiz. O meio-campo com Matheus Carvalho, Hugo Moura, Domingues e Paier. Na frente, o Bruno Lopes ao lado do Verrete. Essa é a escalação do Vasco provável para o jogo das 7 da noite contra o Maricá. O Wallace Rufino é quem apita a partida. Ele é um dos árbitros novos do quadro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E em função da chuva e do horário do jogo ser 7 da noite, não há uma expectativa de grande público, não. Na última partida aqui contra a Portuguesa, domingo passado, pouco mais de 8.200 torcedores compareceram em São Januário, um domingo à noite. Vamos ver se a torcida do Vasco aparece em número maior ou menor em comparação a esse jogo para a partida contra o Maricá, que apesar de nós termos um clássico, né, nessa rodada entre Botafogo e Fluminense, esse jogo, em termos de classificação, de tabela de pontuação, é o que mais vale, Glaucia. Boa, Rafa, um beijão pra você, boa sequência de trabalho aí pra você, pra toda a nossa equipe, acompanhando mais esta rodada de Campeonato Carioca. Um Vasco que vem com as mudanças, como o Rafael pontuou pra gente, com um time misto ali pelo Carilli, montado pelo Carilli, mas Verrete tá lá. Esse não sai, não. O torcedor do Vasco, né, obviamente sempre acompanhando o time, sabe que Verrete e Léo Jardim, esses são 2 fominhas da bola. Pode rodar o time que for. Querem jogar sempre, né? O Verrete começando bem a temporada, 2 jogos e 3 gols, uma renovação, acho que merecida, né? Uma valorização, foi um acerto da direção do Vasco. O Léo Jardim também nessa negociação para renovar o contrato. E hoje eu acho que a estratégia do Carilli está correta.
Assim, é um início de temporada, é um campeonato estadual, tudo bem que é um confronto contra o Maricá, que é sensação dos pequenos até agora, né? Vale a liderança, mas não é o momento de você extrapolar, de você queimar a etapa para estourar jogador. Então, tá poupando atletas que voltaram de lesões sérias, né? Jair, Paulinho e os mais experientes também, né? O Coutinho precisa sempre de uma atenção especial, vai ser um pouco mais preservado. Ele vai dar oportunidade para outros jogadores. Vai ser interessante ver o Payet, porque tecnicamente sempre que entra ele tem algo de diferente ali, né? Com essa camisa do Vasco, né? Ele sendo titular ali na vaga do Coutinho vai ser interessante de acompanhar. Estreia do Lucas Freitas, um reforço dessa temporada, primeiro jogo oficial, e preocupa a parceria com o Souza, né? O Souza teve muita dificuldade nos jogos com o time alternativo do Vasco, que não conseguiu vencer, foram 13 empates, a ver como se sai essa dupla de zaga contra um ataque que tende a testar mais a defesa do Vasco. Olá, amigos do Sport Center. Nesta sexta rodada do Campeonato Carioca começam os clássicos envolvendo os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Mas em termos de tabela de classificação da competição, o jogo principal não será Botafogo e Fluminense, e sim Maricá e Vasco, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 7 da noite, em São Januário. O time da região dos Lagos é a grande sensação do Estadual do Rio. Lidera a competição desde o início. São 11 pontos ganhos em 15 possíveis. E o Vasco é o melhor grande clube na tabela de pontuação. É o terceiro colocado com 9 pontos. Quem vencer o jogo desta quarta-feira será o primeiro colocado ao final da sexta rodada do Campeonato Carioca. E o Maricá, com o empate, pode até perder essa condição, caso o Volta Redonda derrote a Portuguesa. Apesar do jogo ser em São Januário, o mando de campo é do Maricá. Pela segunda vez, haverá uma inversão, de acordo com a tabela oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Na primeira rodada, o Vasco recebeu o Nova Iguaçu em São Januário, mas o mandante foi o Laranjinha da Baixada. Para este compromisso, o técnico do Vasco, Fábio Carilli, não planeja fazer mudanças na equipe titular. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Tietê, Jair, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Paulinho, na frente, Verrete. Uma variação de um 4-5-1 para um 4-4-2. A expectativa é que São Januário receba um público maior do que no jogo realizado diante da equipe da Portuguesa, quando o Vasco venceu pelo placar de 4-1. Naquela oportunidade, pouco mais de 8.300 torcedores estiveram presentes. A expectativa de público, apesar do jogo ser às 7 da noite, supera a casa de 12 mil torcedores. Na tela pra gente a classificação do Campeonato Carioca. Maricá na ponta, depois Volta Redonda, Vasco e Nova Iguaçu, os 4 primeiros, seguidos de Flamengo, Botafogo, Portuguesa, Fluminense, Sampaio Correia, Boa Vista, Madureira e Bangu. Sobre o Brian Rodrigues, jogador uruguaio do América do México. Ontem foi titular na vitória do América sobre o São Luís pelo placar de 3-0. Foi bastante elogiado pela imprensa local. Esse é o Roberto Haas, que fala do América do México, elogiando o atleta na partida de ontem, o time comandado pelo André Jardine. Nas redes sociais, ele falou sobre a possível saída do Brian Rodrigues. Miren, tengo información de último momento. Brian Rodríguez se queda en América. El uruguayo no va a salir a Vasco da Gama, más allá de que el equipo brasileño ha impulsado durante más de una semana una negociación que no va a llegar a buen puerto, me dicen a mí desde Coapa, por el hecho de que la oferta es muy baja del equipo brasileño. Entonces el Rayito es un jugador indispensable hoy por hoy en América. De hecho, si sale un jugador no formado en México, la idea de la directiva es traer un reemplazo que pelee la posición com Brian Rodrigues no 11 titular. Eu acho que o torcedor do Vasco já tem que colocar uma pá de cal nesse tema. Eu já tinha dito, já há 10 dias que eu venho falando sobre isso, né? O Brian Rodrigues só vai sair do América do México se o clube mexicano contratar de maneira imediata um substituto à altura. O André Jardine tem moral no América do México e quer a permanência do Brian Rodrigues. Pelo jeito, será assim. O Fábio Carilli já indicou um outro atacante, atleta do Santos, é o Lucas Braga. 28 anos, indicação do Fábio Carilli. O Lucas Braga está sendo utilizado pelo Santos nesse início de Campeonato Paulista, jogou contra o Mirassol, Ponte Preta e Palmeiras, alguns jogos desde o início, outros entrando. Hoje ele está fora
do jogo do Santos pelo Paulistão. Ele teve uma ótima passagem no futebol japonês e retornou, está no Santos e é alvo do Vasco por indicação do Fábio Carille. O Vasco acertou a rescisão de contrato do Serginho, não é mais atleta do Vasco, e o Leandrinho já foi anunciado no clube da Arábia Saudita, no Al-Shabaab, vai ficar emprestado até o meio do ano. Boa sorte aí ao Leandrinho. Novidades hoje contra o Maricá. Euder e Lucas Zucarello, 2 atletas que estavam na copinha. O Euder tem 19 anos, ele é natural de Recife, passou pelo Sport, Flamengo, na base, e aí foi para o Novo Hamburgo, jogou o Campeonato Gaúcho do ano passado, e aí foi contratado pelo Vasco. Ele tem contrato até março de 2017. Lucas Zucarello, 18 anos, começou no futsal, passou pela base do São Paulo, do Nacional, do Corinthians, do Sport, veio para o Vasco e tem contrato até o final de 2028.